Não importa como você passou durante a semana, se você orou, se você estudou a Bíblia, mas naquele momento você está a ser infrator. Estás a descumprir, estás a violar os princípios que Deus estabeleceu como reverência na casa de Deus. Foi perguntado quais são as tentações mais utilizadas no sábado para desvio das bênçãos dentro das igrejas e lares cristãos. Muito bem, boa pergunta. Vamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, que a Bíblia vai responder. Eclesiastes, capítulo 5. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículos 1 em diante, e Isaías 58, versículos 13, para que não seja eu a falar, vamos deixar que a Bíblia fale para nós, para não ouvirmos dizer, não, o irmão fulano de tal disse isso. É melhor ouvirmos dizer que a Bíblia disse isso, quem leu é o irmão fulano de tal. Quando estamos dentro da igreja e também fora da igreja no Santo Sábado? Essa é a pergunta, certo? Ok, muito bem. Quando estamos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, vamos começar no versículos 1, 2 e em diante. Diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, vamos lendo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras há erro. Começando o que nós acabamos de ler, no versículos 1, diz, guarda o teu pé. É no sentido, podemos dizer, quando entrar na tua casa, mantenha a reverência. Aqui que ele está a dizer é reverência. Quando nós estamos na casa de Deus, devemos saber que estamos na casa do soberano, do Criador do universo. Termos essa consciência. Imaginemos só que você fosse convidado na casa do presidente Bolsonaro. Qual é a reverência que você vai ter? A tua ética, você vai buscar o conhecimento profundo da ética e da moral para você se comportar e estar bem na presença do quem? Do presidente e dos seus ministros. E quanto mais estarmos na presença daquele que é o grande soberano, o Criador do universo, ele pede reverência. Quando tem alguém que está a falar, enquanto o ministro do Senhor está a falar, está a anunciar a palavra de Deus, ou há um programa que está a se realizar, mas antes de tudo pedimos a orientação de Deus, oramos, Senhor, venha. O Senhor antes de começar um programa dentro da igreja, quem primeiro a chegar é Deus. Deus é que nos convida, de acordo com os Salmos 90. Ele disse, vinde e adoremos. Quando estamos na presença de Deus, estamos na casa de Deus, ou antes de nós sairmos nas nossas casas, devemos orar. Senhor, põe o espírito de reverência na minha consciência, porque onde estou aí, estou na tua casa, e na tua casa pede-se reverência, para que não abra minha boca para blasfemar contra ti, e não incomodar o meu vizinho que estiver ao meu lado. Quando eu estiver a falar, eu posso criar uma distração, é assim que o inimigo trabalha. Quando Deus prepara uma pregação, prepara uma mensagem para um indivíduo, ele pode preparar só uma mensagem simplesmente para um indivíduo em toda aquela igreja,
Mas aquele que a mensagem a quem Deus preparou, o que acontece? Quando nós vamos lá, nos tornamos instrumento de Satanás para impedir com que a mensagem que Deus preparou não chegue na pessoa exata. Quando nós estamos assim, a ouvir a pregação e nós darmos palavras a outros. É isso que ele está falando, não devemos falar. O fulano de tal, eu como. Nós automaticamente estamos a tirar a atenção do nosso vizinho. Talvez a mensagem que Deus preparou é diretamente para mim e para aquela pessoa que está ao meu lado. Mas esse comportamento negativo de falar dentro da igreja enquanto a pregação, de estar distraído enquanto o Senhor está a pregar através dos seus servos, isso é uma reverência na casa de Deus. Não importa como você passou durante a semana, se você orou, se você estudou a Bíblia, mas naquele momento você está a ser infrator, estás a descumprir, estás a violar os princípios que Deus estabeleceu como reverência na casa de Deus. Ouça que Abacuque disse, Abacuque 2:20, silêncio, eis que o Senhor está na casa que? Na sua santa casa de oração. Silêncio toda a terra. Nós, às vezes, não sabemos o Deus que nós adoramos. É o respeito. E tenho muito respeito quanto à questão da reverência da adoração dos satanistas. Silêncio absoluto. E as músicas lá cantadas é música com reverência. Quando eu vejo músicas a serem cantadas nas igrejas, muito barulho, é mais emoções, arrebatamento de emoções, isso é contrário aos princípios. Até um satanista de alto nível, quando vê isso, diz isso é uma brincadeira. Agora, quanto mais o nosso Criador, ele precisa de reverência. A Bíblia diz que o nosso culto deve ser um culto racional, não emocional. É Paulo que fala isso para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O culto deve ser um culto racional. Eu tenho que saber por que estou na igreja, tenho que saber qual é a razão que me levou lá e o que eu tenho que levar de lá. Agora, Isaías capítulo 58, versículos 13, ele fala-nos quanto à questão para nós, os adventistas do sétimo dia, dizemos que o sábado é o dia santo, mas o temos profanado. Nós profanamos este mesmo dia. Ouça que a Bíblia diz. Isaías 58, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: se desviar o teu pé do sábado, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor disse, ele disse, a boca do Senhor disse, não foi Isaías, a boca do Senhor disse. Ele começa a dizer, não desviar o meu pé de fazer, de quê? No santo sábado, o que é desviar o meu pé? Fazer a minha vontade. O que Deus pede? Para que nós o adoremos nesse dia em espírito e em verdade. Tanto em casa, em qualquer lugar onde a gente estiver, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que ele pede aqui? Ele começa a nos recomendar, não seguindo o meu próprio caminho, não seguindo a minha própria vontade, e não falar até as minhas próprias palavras, que não sejam de acordo à vontade de quem? De Deus. Muitos de nós profanamos o santo sábado de Deus neste dia, porque profanamos o nome dele por causa das nossas palavras. Nós falamos coisas em vão no santo sagrado sábado. Palavras que não edificam a nossa parte espiritual. Falamos mal dos outros. As coisas que aconteceu durante a semana, nós falamos neste dia, acumulamos e vamos falando.
O que é que a Bíblia diz? Isso é contrário à vontade de Deus. Que não seja eu a falar, mas o Senhor fale para nós. Isso é para nós. A reverência na casa de Deus. Se os santos anjos reverenciam, os santos anjos reverenciam, e quanto mais nós. Isaías viu isso no capítulo 6. Isaías viu os anjos adorarem. Isaías, o profeta, quando viu isso, o que ele sentiu-se indigno. Por isso que ele clamou, eu sou imundo. Senhor, eu vivo num mundo onde a geração que me rodeia, as pessoas que me rodeiam, tanto eu e as pessoas que me rodeiam são o quê? São imundas, são injustas. Eu não sou digno disso. É nesse sentido, nós devemos nos sentir indignos para que o Senhor nos honre, nos purifique,